hoje de manhã, de última hora, por problemas pessoais. Então, ela não vai poder vir. E a professora Adriana Capuano, a gente está aguardando, está tentando contatá-la, mas a gente vai começando porque senão também vai ficar um pouco tarde, todo mundo tem horário, né? Primeiro, o Educar para o Mundo é um coletivo que é baseado aqui no IRI. Ele surgiu em 2009 como projeto da professora Deise Ventura, que é aqui do IRI, para trabalhar com a temática de direitos humanos e migração na cidade de São Paulo, com foco na população latino-americana. A gente começou o trabalho numa escola pública, no centro de São Paulo, trabalhando com as crianças e com os professores, a temática de direitos humanos. E com o tempo o coletivo foi mudando de caráter, a gente saiu da escola, a gente foi trabalhar mais com as instituições que já têm um trabalho forte na parte de imigração, lideradas por imigrantes. E foi fazendo trabalho de oficinas, a gente participou da Comigrar, que é a conferência de migração que teve na cidade de São Paulo no ano passado. A gente participa de outros eventos relacionados ao tema e a gente foi ampliando também o escopo para trabalhar não só com a população latino-americana, mas também com a população africana, que é um fluxo muito grande e recente que está vindo para cá, e os haitianos, que são latino-americanos, mas quando a gente fala latino-americano, a gente geralmente pensa nos bolivianos, que são uma população que estão aqui há mais tempo, em São Paulo principalmente. Nosso trabalho é mais ou menos esse. E aproveitando, a gente é um coletivo aberto para quem é de dentro e de fora da USP, e é só aparecer aqui, quinta-feira, às 5h30, quem quiser participar. Sobre a mesa. Bom, essa mesa, Mediterrâneo, Mar de Hipocrisia, a ideia surgiu porque está tendo um enfoque muito grande por parte da mídia, dos fluxos migratórios, principalmente do norte da África para a Europa, e da situação desses imigrantes. Como é que eles estão indo, como é que é a recepção deles lá, sobre todas as mortes estão ocorrendo no Mediterrâneo, e que a gente tem observado, enquanto coletivo que pauta direitos humanos, que é uma abordagem muito sensacionalista, que fala das mortes, que fala que a Europa não está deixando o pessoal ficar, não está dando visto de asilo, e que muito pouca gente lida com essas pessoas, tratando-as como pessoas, que esses imigrantes são pessoas e esse enfoque não está sendo muito claro na mídia. Então, até o título da mesa é de um artigo da professora Deise Ventura, da professora Rossana, que também é aqui da USP, e que pauta exatamente isso. As mortes estão ocorrendo, são pessoas, sim, que imigração é um direito humano, e que esse é o enfoque que a gente quer dar para a mesa e que é da nossa discussão, que é aprofundar nessa temática e aprofundar com essa ótica dos direitos humanos e da migração como um direito de todas as pessoas. Bom, queria começar com a fala do professor Álvaro, fazer uma breve apresentação. O professor Álvaro é professor colaborador aqui do IRI, foi diretor do Instituto de Estudos da Segurança da União Europeia, entre mais de 2007 e 2012. Ajudou a fundar e dirigiu o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa, entre 81 e 2007. Além de ser autor e coeditor de muitos livros, artigos e relatórios, especialmente nas áreas de política externa e de segurança comum da União Europeia, relações euro-mediterrâneas e no tema da ordem global. E é por todas essas coisas que a gente o convidou para a mesa e a gente está muito feliz que o senhor está aqui, professor. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde. Não sei se é melhor... As pessoas não veem, não é? Que a sala é difícil, se calhar devia falar de pé, porque assim vejo toda a gente e toda a gente me vê. Portanto, boa tarde. É um grande prazer estar aqui. Acho isto uma iniciativa ótima. Parabéns pela iniciativa. E, para um europeu, o título desta iniciativa é um título triste. É um título que nos desafia. Porque eu, durante muitos anos, trabalhei sobre temas do Mediterrâneo. E o Mediterrâneo é, para os europeus, um mar de civilização, um mar de encontro, um mar de relacionamento entre povos diferentes, de culturas diferentes. E o Mediterrâneo tem uma carga, regra geral, positiva, quando se fala do mar Mediterrâneo, mas ao mesmo tempo nós sabemos que hoje existe um drama, uma tragédia no Mediterrâneo, que leva a que o título faça todo sentido. Mediterrâneo, mar de hipocrisia. No fundo está-se não a falar do Mediterrâneo e deste ponto de encontro de civilizações tão diversas, mas está-se a falar da política europeia em relação ao Mediterrâneo, na incapacidade da Europa de assumir as suas responsabilidades e ser solidária e ser coerente com os seus próprios valores. É por isso que eu acho que o título faz sentido. Eu pensei fazer uma breve intervenção
com os dados do problema para permitir um debate. E com os dados do problema eu dividi isto em 4 questões. Quais são os dados da tragédia? O que é que nós estamos a falar quando falamos do Mediterrâneo, mar de hipocrisia? Estamos a falar de uma tragédia humana de uma enorme dimensão. Quais são os dados dessa tragédia? O segundo ponto, qual foi a resposta europeia a essa tragédia, que é o tema central desta discussão. Porquê é que há falta de solidariedade da União Europeia? Quais são as razões da falta de solidariedade? E, finalmente, para não ficarmos apenas deprimidos por tudo aquilo que vamos discutir, o que é que se pode fazer e quais são os exemplos positivos que existem hoje na Europa em relação à resposta a esta crise. Eu ia começar pelos dados da tragédia. Antes de tudo, uma tragédia humanitária. O mundo despertou para essa tragédia humanitária porque num dia, morreram 800 pessoas que tentavam atravessar o Mediterrâneo com os olhos postos na Europa, pensando que na Europa encontrariam refúgio para fugirem aos problemas gravíssimos que enfrentavam e que punham em causa a sua própria sobrevivência. Portanto, o primeiro aspecto é uma tragédia humanitária para a qual o mundo despertou num dia. Mas a tragédia humanitária do Mediterrâneo não é de um dia, não é daquelas 800 mortes que evidentemente mobilizaram os mídia e mobilizaram a opinião pública internacional. Só nos primeiros 4 meses, portanto até ao mês de abril, quando houve as 800 mortes, morreram 1.400 pessoas a tentar atravessar, 1.700 pessoas a tentar atravessar o Mediterrâneo. No mês de maio morreram mais 100. Já morreram 1.800 pessoas este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo. Quem são estas pessoas? Na introdução, e possivelmente e muito na opinião pública e na opinião pública europeia, fala-se de imigrantes. Eu acho que eles falam de imigrantes porque querem esconder a realidade. A esmagadora maioria das pessoas que morrem hoje no Mediterrâneo, segundo a Organização das Nações Unidas para os Refugiados, não são imigrantes. São indivíduos que fogem à guerra. São indivíduos que fogem, antes de tudo, à guerra síria. A esmagadora maioria são sírios. Sírios que procuram refúgio na Europa e que já estão refugiados noutros países da região. São indivíduos que vêm do Afeganistão. O segundo grupo são indivíduos que vêm do Afeganistão. Vocês estão a ver quão longe é o Afeganistão e chegam ao Mediterrâneo tentando fugir à guerra do Afeganistão. São indivíduos que vêm da Eritreia, é o terceiro grupo. E são indivíduos que vêm tão longe como da Somália e que tentam atravessar o Mediterrâneo com o mesmo objetivo de encontrarem refúgio. Portanto, estamos a falar, antes de tudo, de refugiados e não de imigrantes económicos. Estamos a falar de pessoas que têm direitos. Isto é um aspecto importante. Do ponto de vista do direito internacional, muitos destes indivíduos têm direito ao refúgio. Se chegarem à Europa, os Estados europeus, que assinaram a Convenção das Nações Unidas para os Refugiados, têm a obrigação de lhes dar refúgio. E por isso tentam impedir que cheguem à Europa. Porque se chegam, não os podem expulsar, porque eles pedem refúgio de acordo com a Convenção que os Estados europeus assinaram. Muitos deles são refugiados políticos, ou seja, são pessoas que, se regressarem às suas casas, são vítimas, podem ser presos, podem ser mortos, podem ser torturados. E é isso que justifica que têm o direito, muitos deles têm direito ao estatuto de refugiados políticos. Outros são refugiados de guerra. Refugiados de guerra, de acordo com as convenções das Nações Unidas, não têm direito ao estatuto de asilado político, mas têm direito à proteção dos países que assinaram a Convenção de Genebra sobre os refugiados de guerra. Portanto, estamos perante uma situação em que são pessoas que têm direitos e que são impedidas de chegar à Europa, porque na Europa fazem valer os seus direitos. E têm advogados, organizações não governamentais, que os vão defender e exigir que os seus direitos sejam protegidos. Que rotas é que eles seguem? De facto, eles seguem as rotas dos imigrantes. E os célebres passadores, que são apresentados como o inimigo número 1 a abater hoje pela Europa, são os indivíduos que facilitam a travessia do Mediterrâneo,
Podemos considerar que muitos deles, consideraremos com razão, exploram os imigrantes, exploram os refugiados, mas são eles também que facilitam que eles cheguem à Europa. Eu agora falo como português, que fui refugiado em França nos anos 60 e início dos anos 70. Nós chegávamos à França, vindos de Portugal, e houve 1 milhão de portugueses que abandonaram Portugal nos anos 60 e início dos anos 70 para a França, à procura de refúgio em França, e eram as mesmas rotas, os mesmos passadores, eram utilizados pelos políticos que queriam fugir à repressão da ditadura ou que recusavam a guerra colonial e iam para a França, ou os imigrantes que atravessavam a fronteira naquilo que se chamava o salto. Chamava-se dar o salto. Eu próprio dirigia um jornal em Paris para os imigrantes portugueses que chamava-se o salto. Porque era o nome que se utilizava quando se atravessava a fronteira. Reentrei em Portugal, depois da Revolução, seguindo o mesmo caminho que seguiam os refugiados e os imigrantes, porque não tínhamos a certeza qual seria o regime que ia ter lugar em Portugal, que se iria consolidar. Consolidou-se uma democracia e diminuiu a pressão imigratória em Portugal e deixou de haver razão para se fugir de Portugal por razões ou da guerra africana ou de razões políticas. Por isso essa confusão. São de facto rotas de imigrantes, mas que são hoje utilizadas fundamentalmente, neste caso da tragédia que estamos a assistir, por refugiados e não por imigrantes económicos. Qual é a resposta europeia a esta crise? A primeira resposta, que é aquela que é evidente aos olhos de toda a gente, é a Europa fechar as suas fronteiras aos refugiados. Podemos também discutir, e certamente teremos a oportunidade, de discutir a política migratória da Europa. Mas neste caso, que eu me estou a concentrar, a Europa fecha as suas fronteiras aos refugiados da Síria, aos refugiados do Afeganistão e aos outros refugiados que fogem à guerra e à repressão política. Fecha as fronteiras de tal maneira que a proposta europeia atual, que está na mesa em discussão e que tem provocado enormes divisões na Europa, é uma proposta da Comissão Europeia para a Europa receber aceitar 40 mil refugiados dos refugiados que já chegaram às costas europeias, que estão na Itália e na Grécia, que conseguiram atravessar, e a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros que vocês aceitem 40 mil destes refugiados. Isto, no fundo, é para aliviar a pressão sobre a Itália e sobre a Grécia, porque eles não serão expulsos da Itália e da Grécia, muito dificilmente serão expulsos, mas querem distribuir pela União Europeia. Ora, 40 mil é um número ridículo. A Europa é constituída, tem 500 milhões de habitantes. Ora, se tomarmos outros exemplos de países da região que receberam refugiados da guerra síria, o Líbano tem refugiados registrados, ou seja, refugiados que foram às Nações Unidas a dizer: nós fugimos da guerra no Líbano e queremos ter a proteção das Nações Unidas, 1.200.000 para uma população de 4,2 milhões habitantes. 4.200.000 habitantes. E certamente que há muito mais refugiados sírios no Líbano. Pensa que serão à volta de 2 milhões, que nem todos vão registrar com as Nações Unidas, nem todos necessitam no Líbano, ficam em casas de pessoas, conhecem, têm amigos, é um país que tem uma grande relação com a Síria e, portanto, deve haver 2 milhões de refugiados no Líbano. Quase metade da população do Líbano. A Turquia deve ter 1,7 milhão refugiados. A Jordânia, perto de 1 milhão. Há 4 milhões de refugiados sírios. Desses 4 milhões de refugiados sírios, a União Europeia recebeu até hoje cerca de 235 mil. Isto desde 2011 até hoje. Estão a ver a percentagem completamente ridícula para um espaço de 500 milhões de habitantes e que tem as economias mais desenvolvidas do mundo, que até há muito pouco tempo era o produto interno bruto maior do mundo, era o produto da União Europeia. Portanto, apesar da crise económica e financeira, a Europa continua a ser um país onde se vive muito bem, onde há muita qualidade de vida e onde as pessoas têm meios e os Estados têm meios. Isto foi a primeira resposta, fechar as fronteiras.
A segunda, que eu acho que é a mais grave de todas, e que merece só por ela o título desta conferência, em 2013, talvez vocês se lembram, no mesmo dia morreram 300 e tal refugiados a tentar chegar à Itália, à ilha de Lampedusa. E houve uma grande comoção internacional, isto já foi em 2013, em outubro de 2013, uma grande comoção internacional, e o governo italiano decidiu lançar uma operação que chamou Mare Nostrum, de busca e salvamento no alto mar, e sobretudo perto da costa da Líbia, porque os refugiados saem da costa da Líbia e os barcos vão ao fundo, muito perto da costa da Líbia. Esta operação Mare Nostrum, de 2013, de outubro de 2013 a novembro de 2014, salvou 100 mil pessoas. Quer dizer, possivelmente não teriam todas morrido afogadas se não tivessem sido salvas, mas foram salvas de barcos em situação de perigo, 100 mil pessoas pela Operação Mare Nostrum. Em novembro de 2014, houve uma discussão na União Europeia sobre a Operação Mare Nostrum. E o primeiro-ministro britânico, Cameron, que se preparava para tentar ganhar as eleições, fez uma declaração que é de uma hipocrisia horrível, uma declaração horrível. Ele disse: a Operação Mare Nostrum é um problema para a Europa, porque como salva pessoas no alto mar, é um incentivo aos refugiados que querem atingir a Europa e aos imigrantes. Portanto, se eles morrerem, a gente dissuade a sua entrada na Europa. Ele não disse se eles morrerem, mas é isso que está implícito em tal afirmação, não é? Se a operação salva pessoas, facilita a adesão à chegada à Europa e, em consequência, os britânicos que contribuíam financeiramente para a Operação Mare Nostrum retiraram o seu apoio financeiro. E a seguir chegaram os outros Estados europeus a retirar o apoio financeiro. E a Itália, que defendia a operação, teve que abandonar a operação. E quando em abril, quando houve a tragédia que toda a gente conheceu, não havia operação de salvamento no alto mar. E houve aí toda uma reação, depois eu falarei a seguir. A União Europeia decidiu, em novembro de 2014, quando terminou a Operação Mare Nostrum, transformar esta operação de salvamento no alto mar por uma operação naval de proteção da costa italiana e grega, ou das costas e espanhola, que chama-se Triton. A Operação Triton é uma operação da Frontex, da Agência Europeia de Proteção das Fronteiras, que tinha como objetivo proteger na costa italiana, não ir para o alto mar, não ir para perto da Líbia. Só as pessoas que chegavam, conseguiam atravessar o Mediterrâneo e chegar perto da fronteira italiana ou grega, é que teriam uma intervenção então desta força para tentar impedir que eles entrassem na Europa ou para os proteger se os barcos fossem ao fundo perto da costa europeia. A terceira decisão europeia, que não é menos grave que as anteriores e que é que está hoje em discussão. Eu agora escrevi um artigo para um jornal português que depois vos posso dar exatamente sobre este tema desta nova proposta europeia. A nova proposta europeia é criar uma operação militar para destruir as embarcações que querem atravessar o Mediterrâneo com refugiados na Líbia, antes que partissem. Mas não é só para intervir no momento que partem. Se eles conseguirem partir, esta operação militar teria como objetivo impedir que eles continuassem a prosseguir em relação à Europa. Ora, uma operação militar desta natureza vai utilizar a força, porque senão não era uma operação militar. Vai utilizar a força, dizem eles, contra os barcos e os passadores. Numa Líbia que está desintegrada, em conflito aberto, com dois governos, 1000 milícias, os grupos armados mais diversos, mais radicais, menos radicais. Vai juntar a guerra à guerra, é juntar o fogo ao fogo, o inferno ao inferno. Que já é o inferno, e a União Europeia, em vez de contribuir para a estabilização da Líbia, com uma operação militar desta medida, deste tipo, só vai provocar uma reação na Líbia. Por exemplo, se eu fosse, salvo seja, um militante do ISIS, não é? As pessoas chamam o Estado Islâmico, que é um nome que eu recuso, porque isso é propaganda deles. O ISIS, se eu fosse um militante do ISIS,
era para mim a coisa melhor que podia acontecer era a União Europeia ir intervir na Líbia. Passava a ser um algo ótimo para as minhas ações e para ter um impacto mediático. Esta operação, além disso, é extremamente perigosa para os imigrantes e os refugiados eles mesmos. Porque se intervém militarmente com barcos tão frágeis que são os outros, os que eles vêm, o número de mortos, aquilo que se chamam danos colaterais, vai acontecer certamente. Portanto, é uma operação que não devia ter lugar e que deve ser condenada não só pelos europeus, como é condenada por muitos europeus, mas condenada pela comunidade internacional em geral. A operação ainda não teve lugar porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas ainda não deu o seu aval a essa operação. E quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas der o seu aval, se der, eu espero que não dê, a operação terá lugar. Quais são as razões de falta de solidariedade europeia? Que isto é evidentemente, com tudo que eu conto, sendo a Europa, tendo sido a Europa construída para acabar com as guerras, para a proteção dos direitos humanos na Europa, para acabar com o nacionalismo extremo, portanto, sendo a Europa um projeto de paz, de democracia e direitos humanos, como é que a Europa chega a um ponto em que tem uma política tão incoerente com os valores que fundaram a União Europeia e continua a estar nos tratados? Se lerem os tratados, estão lá os valores da democracia, dos direitos humanos, da paz. A Europa não é uma potência no sentido tradicional do termo, uma potência realista, podíamos dizer, capaz de usar a força para impor a sua vontade. Nunca fez nada no mundo. O que fez foi as operações de manutenção da paz até hoje. É a primeira operação que não será de manutenção da paz, será uma operação de guerra, mas guerra contra quem? Contra refugiados? É um absurdo. Então, porquê é que há esta razão? Eu acho que há por duas razões. Primeiro, porque se desenvolveram na Europa correntes políticas anti-imigração, que têm uma agenda política anti-imigrantes e que se tornaram muito fortes. Que são correntes que começaram na extrema-direita e contaminaram todo o espaço político. A questão que hoje se põe, que é interessante para a discussão sobre este tema, é que estas correntes anti-imigração, aparentemente, podíamos dizer assim, nasceram na Europa em crise. Hoje a Europa tem uma crise económica e financeira, há desemprego elevado na Espanha, na Itália, em Portugal, na Grécia, na França. Então, estes sentimentos anti-imigrantes seriam produto da crise económica e financeira. Não é verdade. Todos os estudos sobre o aumento da xenofobia anti-imigrantes na Europa mostram que nasceram no período de crescimento económico da Europa. Foi aí que as teorias começaram a aparecer, a desenvolver-se e os partidos a crescerem. E porquê? Qual era o argumento? O argumento que era um argumento intelectual, havia estudos sobre isso, era que a Europa era rica. A Europa estava a crescer durante os 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra Mundial, cresceu a mais de 3, 4%, à volta de 4% ao ano. Nos anos 80 e 90 também crescia a 3% ao ano. A Europa estava a crescer. E os índices demográficos da Europa estavam a decair. Hoje, por exemplo, cada mulher europeia só tem 1,7 filhos. Portanto, não se reproduz a população europeia, nem isso diminui a população europeia. E os índices demográficos no Norte da África cresciam. 6%, 5 a 6 filhos por cada mulher. Então a teoria na Europa era que aquele crescimento demográfico tremendo do Norte da África ia criar as condições para uma invasão dos pobres nos países dos ricos. Então desenvolveram-se as teorias mais xenófobas, mais estranhas, sobre essa invasão dos pobres por causa da diferença de crescimento demográfico entre o Norte da África e a ideia que os muçulmanos fazem muitos filhos e os africanos fazem muitos filhos passou a fazer parte do discurso. E fazem muitos filhos e então vão-nos invadir. E mesmo quando estão na Europa, dizem eles, dizem estas correntes, continuam a fazer muitos filhos, contribuem para a islamização da Europa e para a transformação da Europa. Portanto, o primeiro aspecto é correntes anti-imigratórias, reacionárias, de extrema-direita, mas com uma teoria malthusiana por trás, que
teve muito sucesso nos anos 70, 80 e 90. Finalmente, a outra razão é a islamofobia crescente na Europa. A islamofobia banalizou-se na Europa. Hoje, a ideia de que os muçulmanos são uma ameaça é aceita por muita gente, e a ideia que os refugiados, de certa forma, fazem parte desta invasão muçulmana da Europa, que vai alterar o estatuto, a sociedade europeia, vai islamizar a Europa. Existem muitos livros, não tenho tempo agora para falar sobre isso, sobre essa questão, contribui para esta ideia que os refugiados são uma ameaça. E os dirigentes políticos dos partidos ditos democráticos e democráticos começaram a ter medo das correntes de extrema-direita, começaram a assumir o discurso das correntes da extrema-direita com o objetivo de ganhar votos e eleições, como fez o Cameron nas últimas eleições. Eu vos dei aquele exemplo há bocado. E, portanto, é esta banalização do mal, como dizia Hannah Arendt, que está a corromper a sociedade europeia, que está a desvirtuar os valores da Europa e está a pôr em causa o próprio projeto europeu. Terminava dizendo que há uma esperança. O que fazer, que não tenho tempo de falar. É que depois quando se deu em abril este número de mortos tremendos que nós vimos, houve uma reação na sociedade europeia. Houve uma série de pessoas que escreveram textos a dizer que era preciso, abaixo assinados, a dizer que era preciso uma ação de salvamento no alto mar, e isso teve alguma influência. Mesmo os britânicos agora têm um barco, um navio no alto mar, a salvar pessoas. Por isso é que em maio, ainda 100 pessoas é horrível, mas diminuiu o número de mortos em maio. Por outro lado, organizações da sociedade civil partiram para o mar. Os Médicos Sem Fronteiras têm hoje barcos no Mediterrâneo para salvarem pessoas e pessoas singulares. Um casal, por exemplo, que está baseado em Malta, que são muito ricos, compraram um barco nos Estados Unidos e estão no Mediterrâneo a salvar pessoas. Quer dizer, há na sociedade europeia pessoas que reagem e consideram que esta hipocrisia, este mar de hipocrisia, devia se transformar num mar de paz, num mar de democracia, um mar de direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Agora a composição da mesa está completa. A professora Adriana chegou. Bem-vinda, professora. E só para esclarecer, no final a gente vai ter um tempo para perguntas, tá? E vou passar a palavra para a Laís, que fez graduação em Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba, é mestre e doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, pesquisa no grupo de estudos e pesquisa sobre deslocados ambientais, além do grupo de estudos sobre defesa e segurança, e atua como assistente de proteção na Caritas de São Paulo. Além disso, ela desenvolve pesquisa sobre migração e segurança. A palavra é sua, Laís. Gente, tudo bem se eu ficar sentada? Vocês preferem que eu fique em pé? Tudo bem? Bom, então, eu vou dar um pouco de continuidade ao que o professor Álvaro estava tratando. Na minha pesquisa da dissertação, no mestrado, que eu defendi agora em fevereiro, eu tratei da política migratória italiana. E eu analisei os anos 90 e os anos 2000. O que eu percebi nessa análise da política migratória italiana? É que existia uma mudança, uma transformação muito grande nela. Então, assim, se até o início dos anos 80, por exemplo, não existia sequer uma política migratória italiana, não existia nenhuma lei referente à migração, isso começou a se modificar. E aí, principalmente, a partir dos anos 90, anos 2000 mesmo, com Berlusconi, teve início o que a gente pode denominar de criminalização e securitização da política migratória, em que o imigrante ele passa a ser visto como um criminoso, um imigrante irregular, em situação irregular, e também como uma ameaça. Além de um criminoso, ele é uma ameaça à estabilidade política, ao estado de bem-estar social, enfim, ele é comparado também assemelhado a terrorista, por exemplo, a mesma entrada que os migrantes entram, o mesmo tipo de fluxo que eles entram também dá margem para terroristas entrarem. Então, está uma tendência muito grande desse processo de criminalização e securitização. Então, eu queria começar falando porque no primeiro e-mail que vocês me mandaram, o título era Crise ou Crônica, sobre o Mediterrâneo. E aí, assim que eu li, eu pensei, na verdade, nenhum nem outro, eu acho que é uma crise crônica.
Porque veio à tona toda essa história dos mortos no Mediterrâneo, dos afogamentos, enfim, toda essa crise humanitária, agora recentemente nesse ano. Só que a gente não lembra do que vem acontecendo há anos. Né? Quando começou a ser noticiado, eu falei, nossa, finalmente estão tratando disso. Porque essas mortes já vêm acontecendo há muito tempo. Né? Essa opção de fuga pelo Mediterrâneo já está acontecendo há muito tempo, principalmente depois que a Europa fechou as portas. Né? Fechou as vias regulares para que eles só tivessem a via irregular mesmo, para poder fugir, porque, enfim, não adianta fechar a fronteira porque eles vão continuar fugindo, porque é desespero, é guerra, né? Estão fugindo de situações de conflito terríveis, de violação de direitos humanos sistemáticas, então eles vão continuar fugindo, não adianta fechar a fronteira. Então, o que está acontecendo hoje? Existe uma supremacia da segurança com relação aos direitos humanos. Então, existe uma preocupação com a suposta segurança estatal que seria afetada com a invasão, né, como o Berlusconi falou uma vez, o tsunami humano, né, no período dos levantes populares do norte da África. Ele disse dessa forma, né, que teme pela segurança da Itália e da Europa como um todo por conta desse tsunami, né, de pessoas. Então, existe essa percepção agora de que os imigrantes representam uma ameaça e, dessa forma, é preciso proteger o Estado dessa invasão. Né? E aí, o que significa esse tratamento do imigrante como ameaça? O que isso, em termos práticos? Né? O imigrante, o outro, aquele que é diferente, aquele que incomoda, né? Aquele que a gente não conhece e que representa uma ameaça para os nossos valores, por exemplo. Então, a justificativa, como o professor Álvaro bem falou, é que existe um perigo dessa invasão que vai ameaçar o nosso estado de bem-estar social, que vai ameaçar os nossos valores ocidentais, democráticos, né, cristãos, às vezes ateus mesmo, como na França, que é fortíssimo, né, a estabilidade política europeia e uma pretendida homogeneidade. Né? Há autores que se utilizam muito dessa nomenclatura. Não, porque a presença, por exemplo, de muçulmanos, de árabes, vai afetar a nossa homogeneidade, como se existisse, a gente pudesse falar de homogeneidade, né? E também essa questão do terrorismo, principalmente depois de 2001, com os atentados terroristas nos Estados Unidos, né, em 2004, em Madrid, em 2005, em Londres, isso tornou-se cada vez mais forte. Então, assemelhar, por exemplo, o terrorismo, crimes transnacionais e migração. Estão no mesmo nível de perigo e de ameaça. Né? Isso tornou muito frequente. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa. De que imigração eu estou falando? A imigração que é geralmente tratada como ameaça é a imigração irregular, que a gente escuta muito falar como imigração ilegal. E aí é preciso que a gente desconstrua certos conceitos. Por que a gente fala imigrante ilegal? Será que com outros tipos de criminosos, por exemplo, assaltantes, ou, enfim, estupradores e coisas piores, né? A gente usa o termo ilegal? Ou não? A gente só usa com imigrante, né? É interessante que isso acaba não legitimando, mas justificando uma criminalização, né? E, de certa forma, por que não uma desumanização? Ilegal, né? Ele está fora da lei, está fora do escopo, né? Ele é todo errado. Por que ele é errado? A gente se questiona por que o imigrante ele é irregular. Será que ele escolhe ser irregular? Será que ele escolhe ir para um país sem documentação, para estar vulnerável a violações, né? Porque ele não vai ter direito a nada, ele não vai ter a quem recorrer, ele não pode recorrer ao Estado porque ele está irregular, então ele tem medo de ser deportado. Né? Será que ele escolhe esse tipo de imigração, esse tipo de deslocamento? Né? Então, por que ele é irregular? É uma opção dele ou é uma condição que o Estado impõe? Em muitos momentos. Ao restringir as políticas migratórias, ao dificultar a entrada regular. Né? Então, é importante que a gente comece a refletir sobre certos conceitos, certas nomenclaturas, para que a gente também não corrobore com discursos securitários, com esses discursos de que o imigrante representa uma ameaça. Né? Qual é a ameaça que eles representam, de fato? Né? É um questionamento que eu coloco para a gente, que a gente reflita mesmo. Será que não é mostrar, por exemplo, que a sociedade do risco, que o Ulrich Beck tanto fala, alcançou os ricos, alcançou os países desenvolvidos. Né? Então, eles não têm mais uma fortaleza, muros, que os defendam da pobreza, que eles mesmos perpetraram, né, com a exploração, que eles cometeram anos, décadas, né, com a colonização.
Bom, o professor já tratou, né, por que eles estão fugindo, né? Enfim, a Síria é uma das maiores tragédias humanitárias da contemporaneidade, os outros conflitos, Mali, Nigéria, Congo, Iraque. E aí a gente questiona, será que a União Europeia está sendo benevolente, por exemplo, ao ajudar e muitas vezes ajudar a salvar, né, a realizar as operações, como teve a Mare Nostrum, a Triton? E a gente lembra que não é benevolência, né? Existem obrigações, né? Por exemplo, na Convenção Nacional das Nações Unidas para a Lei do Mar, em que diz que é obrigatória render assistência para qualquer pessoa encontrada no mar em perigo, perdida, proceder à assistência, e independente da sua condição migratória, do seu status migratório, de onde vem ou para onde vai, tem que ajudar. Não só essa, como também a Convenção Internacional Marítima de Resgate e de Procura, de 79, também, em que eles dizem que mesmo que independente da nacionalidade ou do status, em qualquer circunstância, uma pessoa que esteja perdida, que esteja se afogando em perigo no mar, deve ser resgatada, né? Fora obrigações morais, né, históricas que a União Europeia tem com solicitantes de refúgio e pessoas em situação de refúgio, né? E é interessante a gente resgatar umas percepções. Teve uma pesquisa que saiu no ano passado, a The Guardian, o jornal The Guardian publicou, fizeram uma pesquisa sobre o que os europeus pensam, quantos imigrantes europeus pensam que existe em cada país. E aí as diferenças são gritantes, porque, por exemplo, na Itália, a ideia que eles têm é que existe 30% de imigrantes, existe 7%. Estados Unidos, a ideia que eles têm é que existe 32%, existe 13%. Bélgica, não, vou falar melhor, Canadá. Eles acham que não, Canadá não, Canadá tem até razoável. Bélgica, eles pensam que tem 29%, tem 10%. França, 28%, 10%. E aí a gente vai vendo o problema das percepções, das construções que são feitas sobre os casos, sobre as situações, né? Eles acham que tem mais imigrantes do que de fato tem. E aí eles têm essa ideia de que realmente existe essa possibilidade de invasão e de perigo e de, nossa, nós vamos perder a nossa cultura, a Europa vai ser islamizada. Você vê várias propagandas da direita radical. Tem uma que eu lembro que é maravilhosa. É bem antiga, do partido de extrema-direita espanhol, eu não lembro o nome. Mas era assim, a primeira cena é crianças escutando pop e pulando corda, de shortinho e de camisa coladinha. Plataforma para Catalunha. Ah, pronto, exatamente. E aí, todo mundo conhece esse vídeo? Então, deixa eu terminar de escrever. Você me corrija se eu estiver errada, porque faz tempo que eu vi. E aí depois eles aí passam tela preta. Essa é a Europa agora. E aí uma tela preta, você começa a escutar uma música árabe tocando. Daqui a pouco aparecem as meninas de burca, pulando corda e escutando a música árabe. E aí a tela no final depois é assim, essa é a Europa que vocês querem para o futuro dos seus filhos? Aí você para, pensa, né, respira e segue a vida. Mas é bem por aí. Eu encontrei na minha pesquisa sobre a Itália, que eu estudei especificamente a Itália, tem uns, que eu queria mostrar aqui, mas não dá, uns folders do Lega Nord, que é o partido de extrema direita de lá. E aí é absurdo o que eles fazem, porque eles colocam imagens de índios, por exemplo, e colocam assim, é como se fosse uma colonização às avessas. Por exemplo, eles dizem assim, os índios estão lá, os índios permitiram que os colonizadores fizessem o que fizessem na terra deles. E hoje eles estão desaparecidos. É isso que vocês querem que aconteça aqui? É nesse nível, né? Então, é absurdo. Então a gente tem que começar a problematizar e a questionar certas coisas, porque é absurdo. Bom, eu vou começar a falar para vocês um pouco também da minha pesquisa sobre a política migratória italiana, né? Eu falei para vocês que no início não existia uma preocupação com os imigrantes, não existia sequer uma política para migrantes, não existia lei voltada para imigrante. Né? E aí isso começou a se desenvolver, porque no início, até o início dos anos 80, salvo engano, a Itália era um país de emigração. Saía mais gente do que entrava. E aí, principalmente, eles iam trabalhar, a Europa estava recebendo muito dinheiro do Plano Marshall, e eles aproveitavam, né, e iam trabalhar em regiões mais ricas que estavam recebendo mais. Né? Aí depois começaram a voltar e, enfim, a partir da década no meio dos anos 80, mais para a metade do final,
começou-se a pensar políticas para os imigrantes, para ajudar o Estado a controlar aqueles que estavam entrando, né? Para que eles pudessem, enfim, reconhecer seus direitos. Eles passaram a ter alguns direitos civis semelhantes aos nacionais, enfim. Queriam que eles se adaptassem, porque eles estavam ali para trabalhar e para ajudar no desenvolvimento da economia. Isso inicialmente, né? Então, teve uma lei em 86, logo depois uma lei em 90, a Lei Martelli, né, que criou um sistema para facilitar a integração e inserção do imigrante no país. Né, eles criavam até um centro de recepção para os imigrantes. Lá, os imigrantes também podiam aprender língua, aprender o italiano para poder ajudar na integração. Então, assim, uma coisa linda, né, de se ver. Em 92, começou a mudar um pouquinho, mas aí não radicalmente, mas um pouquinho. Então, tornou mais fácil para descendentes italianos recuperar a cidadania, mas dificultou para cidadãos não europeus, por exemplo, a naturalização. Então, complicou, por exemplo, para filhos de imigrantes, para conseguirem, né, permanecer de maneira regular, enfim, complicou um pouco a situação. A legislação começou a ser mais ativa nesse sentido, que antes era mais, um sentido mais declaratório, enfim, não tinha tanta imposição. Em 93, teve uma outra lei que introduziu uma regra que punia com prisão de 6 meses a 3 anos o imigrante que destruísse o passaporte ou documento equivalente, entendeu? Então, o que acontece muito lá? Como eles têm o Tratado de Dublin, que eles só podem pedir refúgio em um país, às vezes eles queimam o dedo para não ter digital. Se eles já foram, por exemplo, registrados em algum país para poder pedir em outro, eles queimam o dedo. É horrível. Tá. E aí, em 98, teve a lei turco-napolitana, que aí a mudança começa. Existe um recrudescimento maior na política migratória, um recrudescimento na recepção dos imigrantes. Né? E aí eles já começam com um discurso de busca pela segurança. O que é essa busca pela segurança? É combater a imigração irregular. Né? Que eles estavam já começando a fechar um pouquinho a fronteira. Né? Então vamos pensar na segurança, porque tem que impedir os irregulares, os ilegais, né? Terrível, de entrar no país. E aí eles começaram a praticar expulsões, aí, enfim, e lidavam com a imigração irregular da mesma forma que lidavam com a criminalidade e com o tráfico de seres humanos, né? Mas aí, por outro lado, também existiam iniciativas positivas. Nesse período ainda existiam. Que pensavam na salvaguarda de direitos pessoais, estendiam aos imigrantes irregulares. Então, os imigrantes irregulares conseguiam ainda acesso a direitos e a políticas públicas, enfim, ao hospital, a educação eles conseguiam ainda, né, quando eles ficavam lá no país. Existia um processo de integração também com os regulares, a partir da concessão de direitos semelhantes aos nacionais, né, uma carta de soggiorno, por exemplo, que era a permanência que eles podiam ter, e isso deu muito problema para a sociedade que não gostou disso, eles não gostaram dos imigrantes estarem recebendo a carta de permanência. Né, e políticas também voltadas para o pluralismo e para a comunicação, para que eles aprendessem a língua italiana, enfim. Em 2002, começa a Lei Bossi-Fini, né, que foi o passo inicial para um recrudescimento e para uma criminalização da imigração. Né? E aí estabeleceu-se, por exemplo, um tempo de detenção para o imigrante irregular. Começou com 30 dias, a gente vai ver para quanto vai chegar com o tempo. Aí redução a metade do prazo de validade da autorização de residência, aumento na quantidade de requisitos para conseguir a reunião familiar. Então começou esse processo para dificultar a regularização do imigrante no país. Né? E aí tem uma emenda nessa lei que ela coloca as práticas contra o terrorismo semelhante às práticas contra a migração. Então, assim, da mesma forma como a gente vai lidar com as práticas terroristas, com os grupos terroristas, a gente vai lidar com os imigrantes. Tá? E essa lei, inclusive, foi julgada pela Corte Constitucional Italiana porque ela violava inúmeros direitos. Opa! E aí a gente começa, em 2008, com Berlusconi, né, maravilhoso, o pacote de segurança. O que foi esse pacote de segurança? Foi a política migratória vista como política de segurança pública. E o que ele fez? Ele criminalizou a imigração irregular. Então, tornou-se infração penal, punível com detenção. Deportação. Deportação é na teoria. Deportação é na teoria, porque na prática a Itália não tem condição de deportar, então eles ficam lá no centro de detenção. Esses centros de detenção, inclusive, gritei agora, desculpa. Esses centros de detenção que não tem controle governamental. Então é um estado de exceção que ocorre lá. Não tem controle governamental, não tem controle de ninguém, então eles dependem da boa vontade das criaturas que trabalham lá.
Tem um livro de um jornalista italiano que ele fez a rota, chama Bilal sur la route clandestine. Em português eu não vi. Tem a tradução em francês, eu também não achei em inglês. E ele fez o caminho, enfim, pegou Nigéria, fez a rota na África até chegar na Líbia. Aí depois que ele chegou na Líbia, ele foi para a Itália e depois ele conseguiu entrar em Lampedusa. E ele faz a descrição do que ocorre no centro de detenção da Lampedusa. E é absurdo, tem inúmeras organizações não governamentais que fazem esse trabalho de denúncia do que ocorre lá dentro. Porque são violações absurdas. E teve um momento, inclusive, em que o centro não estava nem aberto para jornalista e nem para membros do governo. Ninguém podia entrar. Aí teve uma campanha de uma ONG chamada Open Access, lasciate entrare. Meu italiano é macarrônico, mas tipo, deixa entrar. Né? E pedindo para que eles abram centros, para que tenha vistorias, para que tenha um mínimo de controle. Porque o que estava acontecendo? Muitos solicitantes de refúgio, muitas pessoas em situação de refúgio eram colocadas no centro de detenção, não tinham acesso ao pedido de refúgio. Né? Então, se não tinham acesso ao pedido de refúgio, não tinha a questão do non-refoulement, que não podiam, então, estavam passíveis de ser deportados a qualquer momento para lugares em que eles corriam risco de vida, risco de morte, na verdade. Né? Então, assim, é absurdo o que acontece lá, de tortura, de maus tratos, de negação de alimento. É um estado de exceção agabeniano mesmo, é a exceção como regra, que é o que acontece nesses centros. Né? E existia também uma coisa interessante de falar, é o crime de solidariedade, que é uma das partes da diretiva de retorno. O que é esse crime de solidariedade? Se eu fornecer abrigo ao imigrante em situação irregular, eu posso ser presa por 6 meses a 3 anos, com confisco da minha propriedade, inclusive. Se eu oferecer emprego ao imigrante irregular, eu também vou ser punida. Tá? Também com confisco da minha propriedade. 2009 também instaurou mais medidas na área de segurança pública e política migratória, que para ele é a mesma coisa. Em que ele estendeu o tempo requisitado para obter a cidadania por casamento. Ele começou a dificultar cada vez mais as vias de regularização e de permanência no país. E ele aumentou o período de detenção. Se antes eram 30 dias, passou para 180. Né? Em que eles ficam lá sujeitos a todos os tipos de violação, sem nenhum controle, sem muitas vezes conseguir fazer o pedido de refúgio, que é absurdo, né? E sujeitos à deportação, a voltar para lugares onde eles correm perigo de vida. Né? Enfim, mais uma lei em 2011, em que eles colocam que a expulsão de estrangeiros em situação irregular seria posta em prática imediatamente, nos casos de risco à ordem pública e segurança estatal. Eles definem o que é esse risco à ordem pública e segurança estatal? Não, eles não definem. O que é que isso significa? Que as pessoas em situação de refúgio que chegam lá são diretamente mandadas de volta para os países de trânsito, geralmente. O que acontece? Existem acordos de cooperação, estou acabando. Existem acordos de cooperação entre países do norte da África e países europeus. Então, por exemplo, Líbia, Egito, Tunísia, eles recebem ajuda externa da Europa em troca de policiar melhor suas fronteiras e de impedir que os barcos saiam de lá, supostamente. Né? E também existem financiamentos de centros de detenção por parte da União Europeia na Líbia e na Tunísia. E aí imagine se na Europa que tem todos os preceitos de direitos humanos, de respeito a tudo isso, imagina lá na Líbia uma situação dessa, né? Bom, é engraçado que teve uma pesquisa em 2013, 2014. Enfim, está no site do governo, então não é tão de confiança assim, mas é interessante você pensar em que eles perguntam: é justo considerar como crime entrar escondido na Itália? E aí 44% respondeu muito. Concorda muito com isso. Existem outras pesquisas, por outro lado, que eu também encontrei, que diziam que as pessoas não concordavam tanto com isso. Então, enfim, você nunca sabe no que acreditar e no que pensar, né? No que pesquisa vale a pena. Tá? Bom, gente, então é basicamente isso. Existe o que ocorre hoje com relação à imigração, essa ajuda externa em troca da restrição dos fluxos migratórios. Então, a União Europeia acaba dando dinheiro para os países restringirem a saída das pessoas, né? E aí eles usam da violência mesmo para isso, militarizam mesmo a coisa.
Existem os acordos de readmissão e as cotas anuais. O que é isso? Os acordos de readmissão é justamente os imigrantes que chegam irregularmente na Europa são mandados imediatamente de volta. E aí o país aceita, independente dele ser nacional de lá ou não. Aí ele ou fica detido na Líbia e na Tunísia, por exemplo, no Egito, ou ele é mandado de volta para o país dele. E existem diversos memorandos de entendimento sobre isso, né? Desse pacto entre os dois países. Inclusive, depois da intervenção na Líbia, quando o Conselho de Transição entrou, a Itália já foi lá, olha, vamos voltar porque a gente precisa manter os laços fortes, né? Para controlar essa invasão, essa ameaça. Bom, é basicamente isso, meu tempo já estourou. Obrigada. Todo mundo me ouve, gente? Aí no fundo? Valeu. Obrigada, Laís. Acho que se você puder mandar pra gente por e-mail essas imagens que você queria mostrar, a gente põe no evento pra todo mundo dar uma olhada, que são muito legais. Eu tava vendo aqui e são bem legais. E o vídeo a gente se compromete também a achar e eu vou botar no evento. E daí a gente bota no evento pra todo mundo poder ver. Agora eu vou passar a palavra para a professora Adriana Capuano, que fez graduação em Ciências Sociais pela USP, mestrado em Sociologia e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Hoje é professora adjunta na UFABC, também docente do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, na mesma instituição, e atua nos temas de migrações internacionais, brasileiros residentes no exterior, questão de raça e etnia, relações internacionais, entre outros temas. A palavra é sua, professora. Obrigada. Acho que está desligado, né? Obrigada a todos, né, que estão presentes. Eu queria primeiro pedir desculpas pelo meu atraso, especialmente ao professor Álvaro, por perder parte da fala dele, mas eu vim de Santo André, esse é o motivo, né? Então foi um pouco difícil chegar até aqui. Bom, agradecer o convite que foi feito pelo Centro Acadêmico do IRI, né? E eu gostaria de dizer, já foi dito nas palavras da moça, desculpa, não sei se Luísa. Luísa. Já foi dito pela Luísa, né, minha formação é em Ciências Sociais, e eu, na verdade, eu não estudo a imigração nem para a Europa sequer, eu estudo a imigração brasileira. E o convite que foi feito aqui para mim, de certa forma me surpreendeu, porque não é a minha área de estudos primordial, mas eu decidi fazer algo que, em parte, tem muito a ver com o que já foi dito, mas eu vou tentar, de uma certa forma, para não me tornar repetitiva com algumas coisas, trazer algumas reflexões um pouco diferentes. Acho que a Laís expôs muito bem, né, o que significa o momento que a gente vive das migrações internacionais de 20 anos para cá com mais ênfase. Isso é algo que vem acontecendo desde os anos 80, mas eu acho que depois de 2001, né, com aquela questão que a gente vivenciou no mundo, de fato a gente vive um processo de securitização das migrações. Isso tem ocorrido de uma certa maneira em todos os locais, e agora a gente enfrenta essa crise no Mediterrâneo que deixa em evidência o problema da imigração na Europa. O que eu queria provocar aqui, talvez um pouco diferente, né, do que já foi dito, é por que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente chega neste momento, né, que não é inédito, como bem disse a Laís, essas mortes elas vêm ocorrendo, claro que não nas proporções que a gente tem visto recentemente, mas essas travessias e as mortes, as consequentes mortes do fato da travessia ser por maneiras tão precárias, já vem ocorrendo há mais tempo, não aconteceu agora, não é do ano passado para agora. E como é que a gente chegou nesse ponto, né? Uma coisa interessante para a gente pensar nos processos migratórios de maneira geral, eu que não estudo especificamente esse caso, é pensar o que significa o volume de deslocamentos que o mundo tem vivenciado a partir do século XIX. Vamos voltar para lá, né? Então, acho que tem algumas questões aqui que podem ser interessantes também como elementos para o debate. A gente tem um processo de colonização, né, desde o século XIV e XV, que é direcionado de um continente, primeiramente para a África, depois para as Américas, a Ásia, e que vai se expandir de uma certa maneira para o mundo inteiro. No século XIX, a gente, para quem estuda RI, né, e tem a leitura do Arrighi, a gente tem a hegemonia britânica, e na hegemonia britânica o que acontece? 80%, 90% do mundo, né, é Europa. Tamanha expansão
do processo de colonização que foi vivenciado nos séculos anteriores. Ainda que nas Américas, boa parte já tenha vivido seu processo de independência. Então, se a gente contar que boa parte da América já está independente, pensar que 80% do mundo europeu é um processo de colonização muito intenso, né, na hegemonia britânica do século XIX. Muito bem. Enquanto isso provoca deslocamentos, sem dúvida, né? É claro que você viajar da Europa para o Brasil, por exemplo, numa nau portuguesa, é um tanto quanto complicado, vai levar mais tempo, né? Diferente de você tomar um avião e fazer Lisboa-São Paulo, né, confortavelmente no decorrer de uma noite. Às vezes nem tão confortavelmente, mas enfim. É muito, muito, muito mais tranquilo do que ficar meses e meses num navio, né? Então, acho que tem algumas questões assim que a gente pode também levar para o debate. O processo de desenvolvimento, né, dos deslocamentos possíveis, ele vai se acelerando ao longo desses períodos de acordo com o desenvolvimento tecnológico. Esse é um dado, não dá para a gente negar. É claro, lá o que está acontecendo ainda é muito precário. Eles estão viajando em barcos, e barcos ainda com condições, né, tecnológicas, sei lá, de 2 séculos atrás, talvez, não sei. Mas o deslocamento em si, no mundo, também provoca, para quem trabalha, né, o conceito migratório que tem sido mais recente, provoca essa situação que a gente chama quase que de rede. Quer dizer, não é mais um desconhecimento total saber que do outro lado do mundo, atravessando um mar que nem é tão longe assim, existe uma forma de viver muito melhor daquela que eu enfrento aqui todos os dias. Isso não é mais, né, uma obscuridade, não é uma coisa que eu fico achando, mas eu não sei, não é uma fantasia. Eu vejo isso todos os dias na televisão, nos meios de comunicação, nas pessoas que viajam e atingem, né, essa situação de uma vida melhor, enfim. Esse é um dado. O outro dado, que eu acho que aí sim tem mais a ver com o título da mesa que foi proposta hoje, é que, a despeito do fato de que as migrações sempre também carregam um pouco, né, do sentimento do medo do diferente, os processos migratórios anteriores que a gente viveu, até os anos 60, 70, é interessante, dá para pensar no Brasil até, inclusive, sobre isso. Eles eram vistos como exitosos. Se a gente pensar, por exemplo, né, na sociedade brasileira e lembrar das migrações que nós vivenciamos aqui no século XIX, XX, a gente vai falar, poxa, aqueles imigrantes eram tão bons, eles ajudaram a construir o país. Agora, se a gente sair na rua e perguntar para quem está morando lá no Glicério o que acha da imigração que vem para o Brasil hoje, eles vão falar, Deus me livre, é um caos. De certa forma, por que eu estou chamando atenção para isso, apesar do Brasil estar tão distante da situação do Mediterrâneo? Em parte. Porque, enfim. Porque até os anos 60, 70, as migrações elas eram vistas como, a despeito de todos os problemas, como um processo civilizatório no mundo. Mesmo quando migravam os mais pobres. É assim que ocorreu nas Américas, de uma maneira geral. Claro, há momentos em que o governo instaura cotas, porque ele não quer que essa imigração também seja, né, dentro do conceito de invasão, da diferença, de tudo isso que foi dito aqui também. Mas a imigração, ela é, principalmente no século XIX, ela é quase que um projeto de política governamental em muitos países, como foi aqui. De embranquecimento, de civilidade, de desenvolvimento tecnológico, etc, etc. E o que acontece que é tão incômodo nas migrações hoje? O que vocês acham que acontece? Por que incomoda tanto esse deslocamento, né, claro, nos volumes que tem ocorrido para o mundo hoje, em geral para o mundo que mais recebe imigrantes? Porque é o inverso. É a incivilização que está invadindo a civilização. As pessoas que deveriam se manter nos locais, né, quietas lá, e que só poderiam se beneficiar do europeu, que, sim, migrou para o mundo inteiro, porque a colonização implica a migração, e os processos de desenvolvimento capitalista, também como ocorreram nas Américas e em tantos outros locais, eles implicaram no deslocamento de pessoas que são excedentes do capitalismo central na Europa
que não cabem mais lá na Europa, mas que conseguiram, naquele momento do século XIX, um acordo que foi bem quisto, né, por ambas as partes, no caso, de novo, as Américas, de dizer, não, legal, ok, aqui está sobrando, ali está sobrando, mas a gente tem condições ainda de recebê-los como processo de civilização das nossas economias e das nossas, enfim, né, condições raciais, inclusive, como no caso, não só do Brasil, mas o Brasil é um caso exemplar nessa situação. Então, eu acho assim, a provocação que talvez eu possa trazer dentro dessa situação, né, Mediterrâneo, um mar de hipocrisia, ela pode ser repensada também nesse sentido. A hipocrisia está no fato de que agora não são os europeus que estão buscando melhores condições de vida nos 4 cantos do mundo, como outrora foi. E os outros não têm esse direito, não têm essa permissão. Né? Principalmente porque eles estão tentando invadir aquilo que é considerado civilizado e destruir essa civilização, como também já foi bem posto pela mesa. Então, essa condição ela é bastante peculiar, né? E ela não é assim, ela não é inocente, né? De forma alguma. A partir dos anos 70, e isso só foi recrudescendo ao longo desse período, a imigração ela passa a ser lida por todos os meios de comunicação, por vários teóricos, enfim, por várias questões, como um problema e não como um êxito, né? Então, é o problema migratório, é o problema que depois vai ser entendido como invasão, é o problema que depois vai ser entendido também como ameaça à segurança, enfim, e ao terrorismo, inclusive. Hoje eles estão conjugados muito proximamente, como bem disse aqui na mesa, né? A Laís, o professor também já falou algo. Então, essa questão, eu acho que ela é interessante da gente pensar também, né? Nesses conflitos que agora eclodem e que, como também foi dito, e acho que tem toda a razão, na maior parte das vezes, são veiculados como rotas de imigrantes, para não dizer que são rotas de refugiados, de fato, no caso de Síria, etc. e tal. E o interessante é que, quando a gente vê as imagens na TV, isso também é muito curioso, né? Como não só as imagens se veiculam, mas os termos também vão sendo veiculados. Primeiro que as imagens desses barcos que vão atravessando o Mediterrâneo, você não vê os sírios ali dentro. São sempre os negros, né? Eu não vi em nenhuma imagem os sírios fazendo a travessia. Eu vejo os negros. Então, não são refúgio, não é o refúgio, não é o refugiado, é o imigrante que foge da pobreza. Portanto, da pobreza não existe, a pobreza não persegue ninguém, entre aspas, né? Dentro do direito, não consolida uma coerção no sentido do aceite, né? Enfim, fazer o quê? Uma outra condição que é interessante, nas primeiras notícias que foram veiculadas, se falava imigrantes, mas depois até isso foi suprimido. O que se fala hoje em dia, na maior parte das notícias que são veiculadas, é tráfico de pessoas. E se não é refugiado e é imigrante, já é um problema. Mas se você tira do imigrante, que no fundo, causa uma certa solidariedade. Porque você sabe que o imigrante está tentando sobreviver. Agora, o tráfico de pessoas é muito perverso. Porque, no fundo, né, aquela situação é de que aquela pessoa também é vítima de pessoas aí sim que são criminosas e não há como dizer que não. Se é difícil conseguir estabelecer, né, para a sociedade europeia, inclusive, o convencimento de que a imigração é criminosa para 100% da população, porque, como também foi dito, existe um debate muito acentuado lá, né, da conceituação das imigrações como securitização, segurança, enfim. Você criminalizar o traficante de pessoas alivia muito, porque aí você não tem mais problema. Ali ninguém duvida que é um crime, né? Então, são essas questões que enfim, ficam em voga aqui para o debate com mais presença. Uma outra, eu tinha alguns números, mas acho que os números já foram dados, né? E já foram ditos também. E algumas imagens também que não vêm ao caso, porque a gente não tem nem como disponibilizar. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que refletir o discurso migratório. Claro, o problema agora está na Europa. É a Europa que é hipócrita? Desculpe dizer, mas eu acho que não só, seria o mundo. O Brasil hoje tem
uma representação de imigração ridícula. Ridícula mesmo, se a gente for pensar em termos de população nacional. Né? O que significa, a Laís citou, o que é a percepção e o que é a realidade dessas pessoas. No Brasil, esse número, em termos de proporção do que são os imigrantes, né, para a população brasileira, é muito menor. Mas a gente já começa a ter, inclusive na população brasileira que tem a ideia de ser muito acolhedora, restrição a certos grupos. Né? Ah, e se vier português, ok. Se vier italiano, é o italiano melhor ainda, né? São Paulo... São Paulo, porque São Paulo, né? São Paulo foi feito por italianos, etc. e tal. Mas, enfim, agora, haitianos é complicado.